Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está agora aqui comigo é porque essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida. Então, juntos iremos orar ao Senhor e refletir sobre essa palavra que Deus tem para a sua vida no dia de hoje. Fique comigo até o final, pois hoje estaremos falando sobre medo e o que o Senhor tem para nos dizer acerca desse sentimento que pode paralisar as nossas vidas. Eu sou Felipe Júnior, estamos aqui diariamente trazendo mensagens de Deus e orando juntamente com você para abençoar a sua vida, bem como daquelas pessoas que você ama. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias temos orado ao Senhor, buscado a sua presença e refletido na sua palavra para que possamos viver uma vida em abundância e próspera sobre a face da terra. Amém? Meus irmãos, quantas vezes nós já nos sentimos paralisados, impedidos de avançar, exatamente porque o medo sobre alguma área da nossa vida nos paralisou, não permitiu que nós fôssemos adiante, foi um projeto que deixamos de dar continuidade pelo medo do fracasso, foi um relacionamento que nós deixamos de investir com medo de ser abandonado, de ser traído, às vezes até um medo bobo, mas muitas vezes também um medo profundo de ser rejeitado, de ser esquecido, de ser abandonado. É sobre isso que nós iremos falar hoje. O medo da rejeição, o medo de ser frustrado e o medo de não conseguir conquistar aquilo que se planejou. Muitas vezes esse medo tem como origem um trauma vivido na família, uma experiência próximo de você que você viu e não quer que isso se repita sobre a sua vida. Eu até entendo perfeitamente pessoas que viveram dores terríveis e por viver essa situação não aceitam mais viver algo parecido, nem com ela, nem com as pessoas que se amam. O medo é uma característica inerente a todos os seres vivos. É um instinto, às vezes, de sobrevivência. O errado não é ter medo, o errado é ter desequilíbrio, é ter um medo tão acentuado que te impeça de fazer coisas que fariam bem para você. A Bíblia nos chama para viver uma vida em equilíbrio. Veja bem, o medo do fogo nos faz tomar cuidado e não nos aproximarmos dele. O medo de um acidente de trânsito faz com que nós venhamos a reduzir a velocidade do nosso veículo. E assim são muitos os exemplos que o medo faz com que nós venhamos a ter um certo tipo de segurança em relação a algumas coisas. O problema está exatamente quando o medo não é controlado, quando o medo é exagerado, quando o medo passa a ser pânico e ele passa então a evitar algumas situações na vida que não deveriam ser evitadas. Mas Felipe Júnior, como eu faço então para vencer esse medo excessivo que eu tenho de algumas coisas na minha vida? Minha irmã e meu irmão, a primeira coisa que você precisa entender é que você é uma joia preciosa nas mãos de Deus. Você é filho do Senhor e Ele, o nosso Deus, tem cuidado da sua vida. É sobre isso que eu quero então refletir o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus irmãos, essa é a garantia que o nosso Deus nos dá para enfrentarmos todas e quaisquer situações de grande dificuldade e de grande desafio na nossa vida. Você pode ter vivido situações que te atemorizaram, situações que causaram grandes traumas sobre a tua vida, mas eu quero dizer para você que você é cuidado e protegido e guardado por um Pai muito amoroso, muito poderoso e sempre presente. A Bíblia diz, por isso não tema, pois estou com você. O nosso Deus sempre estará perto de você em toda e qualquer situação. Mas Felipe Júnior, onde está Deus que eu não consigo enxergar? Meus irmãos, o Senhor está em todos os lugares. Uma de suas características é exatamente a onipresença. Deus está em todos os lugares e Ele contempla a tua aflição, Ele contempla a tua dor.
Então somente creia e acredite. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que mesmo que nós venhamos a enfrentar dificuldades aqui na terra, ela nos assegura que Cristo Jesus sempre estará conosco. Então, se você está se sentindo sozinho, se você está amedrontado nessa situação de grande perigo e de grande dor, eu quero dizer para você, primeiro acalma o teu coração, pois o Senhor está contigo e jamais Ele te abandonará. Você não ficará só nesse local onde você está, mas uma mão forte irá te arrebatar desse lugar e você saberá que foi o Senhor, o seu Deus, porque Ele é o nosso Deus. Ele não é simplesmente só um pai, não é simplesmente só um irmão, não é simplesmente só um amigo. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos mostra que Deus construiu tudo o que existe nesse mundo, construiu todo o universo, mas foi Ele também que criou as pequenas criaturas microscópicas no oceano, na terra e em todos os lugares. O que isso quer dizer, meu irmão, é que o mesmo Deus que cria coisas grandes, de uma magnitude tremenda, é o Deus que se importa com aquilo que é pequeno, minúsculo e muitas vezes até invisível aos olhos humanos. Meus irmãos, isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e que nunca fecha os olhos para aqueles que o buscam, que nunca abandona aqueles que o temem. Então, aquieta o teu coração, descansa no Senhor, porque Ele é o seu Deus, Ele te ama e tem cuidado e tem fortalecido a tua vida. E além de fortalecer você, a Bíblia nos garante que Ele vai ajudar você. Ela diz, eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus irmãos, o que Deus está querendo nos dizer com essa palavra é que não só Ele estará presente com você, não só Ele se revela como esse Deus poderoso, mas Ele também se revela como aquele que está atento para a tua fragilidade. É um Deus que percebe a sua fragilidade e assegura que Ele vai te fortalecer naquilo que você é frágil e que vai estender a mão toda poderosa para te ajudar, para te servir, para te impulsionar, para te resgatar desse local de confinamento, esse local de prisão, esse local de cativeiro. O Senhor, com mão forte, com mão poderosa, irá te tirar daí, irá te resgatar desse local de paralisia e vai fazer você avançar na direção que Ele quer que você, como filho e como filha de Deus, avance e viva uma novidade de vida. Amém? Meus irmãos, eu quero então orar com vocês mediante essa palavra. Se for possível, feche os seus olhos e oremos ao Senhor assim. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que cuida de todos nós, Senhor Deus, a todos os instantes e em todas as situações. Pai, nesse dia, Senhor Deus, eu quero Te pedir pelos meus irmãos que estão passando por situações de grande dificuldade, Pai, situações que os impedem de avançar, muitas vezes, Senhor Deus, até visto como um medo bobo pelas outras pessoas, Pai, mas na verdade se revela como um medo profundo em algumas áreas da vida dos meus irmãos, os impedindo de avançar para o lindo propósito e destino que Tu tens para a vida deles, Senhor. Eu venho nesse momento, Senhor Deus, primeiramente interceder por eles, que Tu estejas, Senhor Deus, fortalecendo, colocando no coração deles a certeza de que Tu estás presente e de que eles não precisam ter medo, Senhor Deus. Quero orar também, Senhor Deus, para que eles entendam que Tu és um Deus poderoso, de que Tu és um Deus, Senhor, que não conhece limites para o Teu poder e limites para a Tua ação, e que Tu, Senhor Deus, os estará fortalecendo, os ajudando e segurando com a Tua destra da Tua mão, Pai. Com Teu braço forte, Tu estenderás a mão para o aflito, para aquele, Senhor Deus, que está cativo, aprisionado nesse local de prisão, Senhor. É assim que nós oramos, Pai. E nesse momento eu repreendo
todo espírito de medo, eu repreendo toda mentira de Satanás e de seus demônios, toda falácia, Senhor Deus, todo sofisma, Senhor, que tenha sido cravado na mente e nos corações dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus, e a palavra que eu lanço é uma palavra de vida abundante, é uma palavra de coragem, é uma palavra de novidade de vida, que eles possam ser empoderados pelo Teu Espírito e que eles acreditem que eles podem sim vencer esse grande impedimento e que ao invés do medo, eles venham sentir coragem, entusiasmo e vigor para viver e viver em abundância. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, que tempo maravilhoso poder orar pela sua vida e lançar palavras de bênção sobre você. Se você foi abençoado por essa oração, eu convido você então a compartilhar essa oração, essa mensagem de Deus para outras pessoas, sabe? Existem pessoas que também estão precisando ouvir uma palavra de Deus e você pode então ser essa pessoa que vai compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de bênção, fazendo com que também outras pessoas que são aprisionadas pelo medo, elas sejam então libertas desse cativeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos abençoe como eu tenho te abençoado todos os dias. Eu sou Felipe Júnior, que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oração, se Deus permitir.